A B-Movie, o filme é bem legal, né? Você assistiu, Luísa? Prof, Oi, Roger. Eu posso falar do que eu fiz? Só um pouquinho, tá, Roger? Só um pouquinho, deixa eu só vocês parem para a gente começar. Maria Luísa, você viu o filme? Luísa, Roger. Eu vi o filme. Roger, desliga o microfone, querido. Isso, obrigada. Estava com muito barulho. Esse filme fala da importância das abelhas. É verdade. Verdade, Maria. Se não tiver polinização, não teremos mais plantas, né? Elas não vão se reproduzir, não teremos frutos, né? Vamos ficar sem vegetais. Né, Isabela? Quem não assistiu, assista. É bem legal. Aproveita que tá friozinho, faz uma pipoca para ver o filme. Se tiver pipoca, se não, um outro lanchinho embaixo da coberta para ver o filme. Tem Formiguinha Z também, que é interessante. Podemos começar, então? Olha só, a nossa aula de ciências, vocês viram que a prof passou o conteúdo de português também, que falava sobre os insetos, lá no nosso capítulo 8. A gente deu uma pausa nos contos de fada, depois voltaremos, porque ele traz lá no nosso livro de português um pouco sobre os insetos, algumas curiosidades. Pois quem não olhou, depois leia. Lá no Almanac tem curiosidades sobre os insetos, no caderno de atividades de português também, tá? E no nosso capítulo, na nossa unidade 8 do livro, tá bom? Vai ajudar a entender um pouquinho sobre os insetos. E na aula de ciências, então, vocês teriam que pesquisar, escolher 2 insetos que vocês tenham curiosidades e pesquisar sobre eles, né? E depois fazer o desenho dos insetos, tá bom? Quem tem oportunidade e tiver quintal, vai observando no quintal de vocês os insetos que vão passando sobre as flores, sobre as plantas que estão ali, o que eles estão fazendo, o trabalho das formiguinhas, que agora está frio, elas ficam carregando as comidas, né? Para onde que vai essa comida? Tá? Então, observe que tipo de inseto tem nos vasos ou no quintal de vocês. Cuidem para não pegá-los, para não machucá-los, né? Esses são muito sensíveis, todos eles. Se a gente pega, aperta um pouquinho, a gente já machuca, quebra a asinha, a patinha, né? Então, precisa tomar cuidado, tá bom? E depois a prof vai buscar um outro experimento para a gente ficar observando durante algum tempo como é que vai se desenvolver, tá bom? Mas para a aula da semana que vem. Noah, você quer começar, Noah? Falando sobre o que você pesquisou? A abelha ou a borboleta? Abelha e borboleta, tá. E o que você pesquisou sobre a abelha ou a borboleta? O tempo de vida. De qual deles primeiro? A abelha. Abelha, tá. A abelha. Operor. Após de 30 a 45 dias e o zangão até 80 dias. Alimentação: mel e pólen. Contribuição para o meio em que vive. A vida das abelhas é crucial para o equilíbrio dos ecossistemas, já que na busca
do pólen, sua refeição, estes e realizam plantações de frutas e legumes e grão. Esta polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se 80% das plantas reproduzem. Posso falar da borboleta? Só um pouquinho, tá, Noah? Noah, muito bem. A abelha é bastante importante para a polinização, né? E também, vocês sabiam que as abelhas conseguem saber a hora melhor para coletar o pólen? Elas não passam toda hora na flor para coletar, elas sabem a melhor hora para fazer a colheita do pólen, para depois elas transformarem em mel. Tá? Alguém tem outra curiosidade sobre a abelha que pesquisou para complementar, tá? A leitura do Noah? Alice, é sobre a abelha? A abelha também come néctar. Isso, se alimenta do néctar das flores. Isso aí. Alguém mais tem outra informação, Maria Luísa? Sobre a abelha, tá? Elas vivem em 40 dias no verão porque trabalham mais e 150 dias no inverno, porque trabalham menos. Por causa do frio, né, Maria? Legal. É interessante essa informação. Alguém mais tem alguma informação sobre a abelha? A Manu? Não? Alguém mais sabe? Tem mais alguma coisa sobre a abelha? Elas produzem mel. Produzem mel. Além do mel, tem a geleia real, né? E o própolis, né? Que é retirado do mel também. Cera de abelha também. A cera de abelha também, isso aí, Alice. Cera de abelha. Faz chá, serve para bastante coisa, né? Para aumentar a imunidade das pessoas. Mais alguma coisa sobre abelhas? Alguém tem outra informação? Não? Ok. Kalel, sabe mais? Quer falar sobre a abelha? Sim. O que mais, Kalel? Elas também alimentam a água. Elas também comem água, tomam água. Sim. Elas têm de água. Elas também tomam água. E elas conseguem voar em zigue-zague, né? Até para poder se escapar dos predadores, né? Muito bem. Sem as abelhas, se não tem fecundação das flores, a gente não vai ter frutos nem sementes. Então, elas são bastante importantes. Quem não assistiu o filme da abelha, que a prof sugeriu lá, assistam, porque vai falar exatamente sobre a importância delas, tá bom? Fica a sugestão para vocês verem durante a semana. Não precisam ver hoje, mas assistam com um complemento. Eu já vi. Sem interrupções, só que o que é geleia real? A geleia real
Davi? É uma geleia que elas produzem para alimentar a rainha. A rainha fica lá no ninho colocando os ovos. E as operárias vão trazer o pólen, levam lá para a colmeia. E aí tem as abelhas dentro da colmeia que servem somente as rainhas. E elas servem a rainha com geleia real. Tá? É um mel bem especial. Achava que a geleia real era o que transformava a rainha desde pequena, a rainha. Elas alimentam as rainhas. A abelha que vai ser a rainha é alimentada com geleia real. Tá, Davi? As abelhas são uma sociedade. Cada uma tem uma função dentro da colmeia. Tem as que vão à procura de pólen. Tem aquelas que vão pegar o pólen. Tem as faxineiras que limpam os ninhos lá onde nascem os filhotes, as abelhinhas. Tem as abelhas que tratam a rainha, então é cheia. Cada uma tem o seu trabalho, é bem específico, é bem legal. Ô, prof, tem a trabalhadora também. Tem a trabalhadora, exatamente. As operárias que ficam limpando. Prof. Fala, Noah. E a rainha é maior do que todas. Isso, a rainha é maior do que todas. E a rainha não é uma abelha, ela é uma larva grande. Os filhotinhos são todos larvas. A rainha é a maior das abelhas. Às vezes, quando numa colmeia tem duas rainhas, uma sai e leva um pouco das operárias para formar outra colmeia. Elas não têm duas no mesmo espaço. Ô, prof. Fala, Maria Luísa. Eu também tenho mais uma pergunta. Pode perguntar, Noah. E o zangão é um pouquinho maior do que as operárias. Isso, o zangão é aquele preto, né? Grande. Não é grande. É. Maior do que as operárias. Maior do que os outros, verdade. Então, Fala, Maria. A rainha, ela vive mais, ela vive de 2 a 5 anos. Verdade, Maria Luísa. Ela é a que vive mais tempo. prof, Tem mais alguma informação que queira complementar? Só um pouquinho, Caléo. Maria, tem alguma informação que você queira passar mais sobre as abelhas? Não. Não? Tá legal, querida. Caléo, agora é sua vez. o zangão é um rei, parece. Parece o rei. Não, mas Porque Ele não é o rei. Tem que estar com a rainha, tem que ser um rei. Mas nas abelhas ele não é o rei, não. Ele é só o zangão. Fala, Noah. praticamente ele. Então como que a rainha produzia ovos? A rainha produz ovos, ela fica lá no ninho depositando os ovos. Ela faz o acasalamento do zangão e aí fica o tempo de vida dela só para colocar os ovos. Tá? Depois, se você quiser ver, se ficar mais curioso, olha, coloca lá no YouTube os vídeos sobre colmeia e abelhas, mostra direitinho como é que é a vida dentro da colmeia, tá? Aí você pode ir acompanhando, é bem interessante. Tá bom? Aí você consegue ver a imagem da rainha também. Alguém mais quer falar sobre as abelhas? Ok, então vamos. Geórgia. Qual é o outro inseto, Geórgia? Eu fiz formiga e borboleta. Então, vamos ver sobre a formiga, Geórgia. As formigas têm uma vida parecida com a das abelhas, elas vivem em sociedade, cada uma tem uma função também. Eu escrevi aproximadamente há 3 anos. Tempo de vida das formigas? Oi, Roger. Depois pode ser eu.
Pode ser. Se você falou, se você tem um assunto, pode ser, tá? Georgia, o que mais? Eu fiz um bicho também. Alimentação. Roger, As formigas se alimentam de fungos que cultivam em seus formigueiros. Também comem seiva de plantas, néctar, carapaças de insetos, restos de alimentos humanos, pedaços de vegetais. isso aí. Então, as formigas comem de tudo, elas andam por tudo, né? Por isso que não é bom deixar as formigas dentro de casa, porque elas vêm da rua e a gente não sabe por onde elas andaram, né? Às vezes em cima dos insetos mortos, dos bichos, né? Porque elas são um grupo bem organizadinhos, cada uma também tem sua função, igual as abelhas, tá? Alguém tem alguma coisa para completar sobre as formigas, de curiosidade? Davi? Eu iria falar sobre as abelhas. É algo que não foi falado ainda, Davi? Não Que a gente sei, já- é que eu acho que eu cheguei meio atrasado, então não sei. Mas eu vou Davi. tentar. Tá, Davi. O que você quer falar, então? Que as abelhas voam 150 quilômetros. À procura das flores para pegar o néctar. Elas podem voar até 150 quilômetros. São as desbravadoras, né? Que vão em busca do alimento. Legal, Davi. Olha, bichinho pequenininho voa um monte, hein? A gente não consegue andar 150 quilômetros. Bom, as abelhas você está contando. Alguém quer completar sobre as formigas? Alguém mais pesquisou sobre as formigas? A Manu? Manu? Elas, né? Aqui, ó. Remove as camadas do solo, levando nutrientes do fundo da Nutrientes do fundo para cima. Para cima e vice-versa, assim, deixa a terra Saudável. Saudável, isso. Além disso, Manu, elas também fazem os túneis que levam oxigênio lá para baixo, né? Sim. Através dos túneis que elas fazem. Vão fazendo vários túneis, várias passagens, né? E aí passa o oxigênio para a Terra. Muito bem. Quem mais? Ali, a Maria Luísa, depois o Caleb. Maria Luísa. Está desligado o microfone, querida. Maria. O que você quer complementar sobre as formigas? Depois eu queria ler. Tá, espera só um pouquinho, que à medida que for falando do inseto, a gente já vai falando sobre ele, tá? Vamos complementando as informações. Kalel é sobre as formigas. Eu quero falar sobre as joaninhas. Tá, gente, ó, cada um vai falar, quando chegar na Joaninha, quem tem informação da Joaninha vai falar, tá bom? A gente já falou sobre as abelhas, agora as formigas. Alguém tem informação sobre as formigas para passar? Alguém mais?
pesquisou sobre as formigas, que quer complementar? Não? Então, a maioria das formigas são operadoras. Maia, o que você descobriu sobre as formigas? Elas trabalham no verão para ter comida no inverno. Isso. E você sabe como é que elas trabalham, Maia? O que elas levam? Elas levam folha atrás das coisas. Isso. Elas levam para quando for inverno, elas não saírem no frio. Exatamente. Elas trabalham bastante no verão, cortando as folhinhas, né? E também levam outras coisas para os ninhos. Os ninhos ficam cheios lá embaixo de comidinhas. E aí elas não precisam sair quando está frio. Muito bem. Aí elas guardam a comida para todo inverno. Você sabia que elas também limpam os ninhos? Elas fazem faxina lá embaixo, elas não deixam as comidas velhas, podres, os restos de insetos que sobram, elas deixam o ninho delas bem organizados. Manu, tem outra informação sobre as formigas? Prof! Roger, levanta a mão, querida. E também elas levam folhas, galhos, pro fungo que tem lá no formigueiro. Aí elas se alimentam do fungo. Exatamente, eles apodrecem e se alimentam no fungo. E elas podem carregar um pedacinho de folha que é 50 vezes maior do que o peso delas, do que o tamanho delas. Já viram uma formiguinha bem pequenininha carregando um pedação grandão de folhas? Elas quase nem conseguem andar, né? Se dá o ventinho, ficam levando elas para o ladinho e para o outro. Roger, é alguma informação sobre as formigas? Prof! Eu podia ter falado o que a Maia falou, era só ler da cigarra e da formiga. Tá sem som? Você desligou o microfone. Poderia ter lido a fábula das formigas da cigarra, Roger, isso aí. Alguém mais? Posso falar sobre meu inseto? Só um pouquinho, Roger. Alguém mais tem alguma informação sobre as formigas que queira falar, alguma curiosidade? Eu quero... Isabela? Isabela, sobre as formigas? Não? Seu microfone tá fechado. O microfone? Não mexa nos microfones, por favor. Tá certo? O prof, a Maia Almeida que tinha falado que sabia alguma coisa da vez. A Julieta desligou meu microfone 2 vezes. Tá, foi sem querer. Vamos lá, Maia. É o que eu queria dizer. Eu posso falar? Eu fiz um bichinho que ninguém falou ainda. Tá, Maia, mas é que nós só falamos da abelha e da formiga ainda, tá, Maia? Abre a sua câmera para eu te ver quando tu estiver com a mão levezinha levantada, tá bem? Depois eu te chamo. Roger, qual é o outro inseto que você pesquisou? Eu pesquisei sobre o besouro tigre. Tá, o besouro, Roger. O que você pesquisou sobre ele? Nome do inseto. Besouro tigre. Alimentação. Joaninhas, formigas, larva. Tem poder vida. 10 a 14 dias. Contribuição para o meio em que vive é o inseto predador mais rápido
rápido do mundo. Com tudo. Roland, Senta direito, lê direito. o que mais, Roger? É isso que eu pesquisei. Legal, Roger. Você sabia que existem mais espécies de besouro do que qualquer outra criatura, Roger? Eu pesquisei sobre o besouro do tigre. Legal. Alguém pesquisou sobre besouro? Só o Roger? Não, tá bom. Roger, vamos ver a Joaninha. Maia, o que você pesquisou sobre a Joaninha? Ele mais rápido do mundo, para ser um homem, correr igual. Maia Almeida. Tá, é. Ah, tá. Deixa eu começar a ler. Do inseto. Joaninha. Olha, essa palavra é difícil de pronunciar. Eu posso. É um nome Fala. científico, eu não consigo dizer. Tá, não precisa ler o nome científico, tá, querida? Tá? Só ler as informações que a gente consegue compreender, tá bom? Senão tem muita pesquisa científica, a gente não consegue entender todas, tá? Ok. Tempo de vida: 180 dias. Alimentação: as joaninhas se alimentam de pulgão, moscas, da frutas, alguns tipos de joaninhas comem folhas, pólen e mel. Mais alguma coisa, Maia? Sim, é contribuição para o meio. Em que elas comem pragas Agrícolas. E é isso. Legal, Maia. Alguém tem outra informação sobre a Joaninha? Tem mais coisas para falar sobre ela? Você que saiu, um cara me ligou desconhecido, agora bugou de novo. Alguém tem mais contribuição da Joaninha? Alguém mais pesquisou sobre Joaninha? Eu. Pode falar, Julieta, por favor? A Joaninha tem 1 ano. A Joaninha tem 1 ano de vida. Se alimenta de pulgões. Se alimenta de pulgões e de pequenos insetos. Isso. Que mais? E para o meio ambiente é um controle biológico. E controle biológico. Isso. Faz alguma coisa? Existe só a Joaninha preta e vermelhinha? Porque ela come os pulgões das plantações. Isso, os pulgões, eles deixam... Também existe joaninha amarela, eu já vi uma. Existe amarela, vermelha, preta, azul. Existem várias cores, Roger. E amarelo. Tem só com bolinhas também, tem riscadinhas, tem outras espécies. Tá? Tem bastante espécies. Maia, Prof. Maia Bevenuti, você pesquisou sobre a Joaninha?
Sim, eu posso ler uma coisa? Pode, se ninguém falou ainda, você pode complementar. Tá. Tem as pregadoras pregadoras comem anfíbios, moscas da fruta, e a cochonilha. Comem também mosca da fruta. E as cores da joaninha, elas têm as cores. A joaninha tem essas cores para eles pensarem que as joaninhas são ruins de comer e venenosas. Aí, quando chegam perto das joaninhas, as joaninhas soltam aquele cheiro ruim. Isso aí. As cores das joaninhas são bem fortes para elas espantarem os predadores, né? Porque quando os insetos são bem coloridos, os outros animais já sabem que eles são perigosos. Então, a joaninha tem as cores bem fortes, apesar de ser pequenininhas, tem as cores fortes para espantar os outros animais maiores, né? Que caçam elas. Legal, Maia. E elas são bastante eficientes nos quintais, porque onde tem couve, repolho, alface, rúcula, elas comem todos os pulgões que vivem nessas plantas. Então, elas ajudam, daí a gente não precisa usar pesticida, né, para matar os pulgões. O pesticida natural é a joaninha. Legal, Maia. Julieta também. Posso falar? Alice, sobre a joaninha? É sobre a joaninha. Alice? Sim. Pode falar, querida. Pode complementar. Ela vive 3 a 9 meses. Isso depende de cada espécie, tá? A Julieta falou que vivem até 1 ano. Vai depender de cada espécie de joaninha, tá? O tempo de vida delas. Então, pode variar em alguns meses aí, tá bom? Ítalo, qual é o animal que você pesquisou, Ítalo? Qual é o inseto? Escaravelho e mariposa. Olha, escaravelho. Vamos conhecer um pouquinho esse escaravelho. Tempo de vida 3 a 6 meses. Alimentação: folhas, frutas, pólen e outros de fezes, carniças e madeira podre. Contribuição para o meio em que vive. Eles atuam como polinizadores e decompositor de natureza. Legal, Ítalo. Tem mais alguma informação, Ítalo? Alguém pesquisou sobre o escaravelho? Não? Ok. Então, vamos ver Isabela, você pesquisou sobre o que, Isa? Joaninha e borboleta. Então, vamos falar sobre a borboleta, que tem mais pessoas que pesquisaram sobre a borboleta. Tempo de vida é bastante variável e o adulto pode viver de algumas semanas até quase 1 ano, dependendo da espécie. Alimentação: tem um tubo longo e estreito em sua boca, chamado de tromba, que funciona como um canudo. As borboletas usam a tromba para sugar o néctar das plantas. Contribuição para o meio em que vivem. Desempenham um
importante papel nos ecossistemas, atuando como polinizador, fonte de alimentos e como indicadoras do bem-estar do ecossistema. Legal, Isa. Muito bem. O tempo de vida da borboleta também é bem variado, vai depender de cada espécie, tá? O tempo de vida delas. Quem mais pesquisou sobre a borboleta que queira complementar as informações? Manu, só para completar, tá? A informação, o que a Isa não falou? Polinizadoras de plantas. Ela de além de de alimentos para outras espécies. Bem, Manu, alguém mais pesquisou sobre a borboleta que queira complementar a informação? Rafinha? Eu escrevi sobre a borboleta, mas eu escrevi tudo o que foi dito já. Tá. Então, além da polinização, elas também servem para a cadeia alimentar, né? Servem de alimento para outras espécies. O que mais? Quem mais pesquisou sobre borboleta? Eu só que não quero falar, não, porque as pessoas já falaram tudo que elas falaram. Tá bom. Miguel também? Ok. Lucas, você pesquisou sobre o quê? Gafanhoto e aranha. Gafanhoto. Vamos ver o que faz o gafanhoto, Lucas. Já que tivemos uma invasão de gafanhotos. Nome do inseto: gafanhoto. Tempo de vida em média 8 meses. Alimentação: gramíneas, folhas, cereais. Contribuição para o meio em que vive. Compõem a cadeia alimentar local. Servem de alimentação para outros animais. São ingeridos por aves, anfíbios e outros animais. Bem, Lucas, eles só servem de alimentos para outros animais, né, Lucas? Por isso que teve uma invasão de gafanhotos, né? Porque não tinha tantos predadores deles, né? Aí tem uma superpopulação e fica descontrolado, né? Eles atacam as plantações de milho, soja, trigo, varrem tudo, tiram todos os cereais, questões de minutos, de horas, né, quando são muitos. Davi, você pesquisou sobre o que, Davi? Eu esqueci de fazer a tarefa. Tá, depois você faz e manda para a prof, tá, Davi? Essa tarefa é para enviar para a prof, tá? Alguém mais quer falar sobre o que pesquisou? Lucas, vamos falar sobre a aranha também, daí outras pessoas completam. O que você pesquisou sobre a aranha, Lucas?
Vivem em média 1 a 3 anos, se alimentam de insetos que caem na sua teia. As aranhas são predadoras, comem insetos, reduzindo a população dos insetos. Ela contribui para manutenção do equilíbrio ecológico. Legal, Lucas. Alguém mais pesquisou sobre a aranha? Ítalo? Qual era outro animal, Ítalo, que você pesquisou? Qual era outro inseto? Era mariposa. As mariposas. Então, pode ler, Ítalo, sobre as mariposas. Tempo de vida, 2 a 4 semanas. Alimentação na fase de lagarta, comem folhas. Na fase mariposa, não comem nada. Não comem nada? Não, eles não têm boca. Ah, é? Olha, interessante. Mais alguém tem algum inseto que pesquisou e queira ler? Já foi repetido que vocês pesquisaram? Então, segundo ano, ó, vocês sabiam que o grupo dos insetos, o maior grupo dos animais, Como é que é? 75% de todos os animais são insetos. É bastante. Tem muitos que a gente nem conhece, nem imagina que tem. Os insetos surgiram na Terra muito antes das pessoas, dos seres humanos. E hoje há cerca de mais de 1 milhão de espécies conhecidas. É muito ou é pouco 1 milhão de espécies? Ô, prof. O que vocês acham? Fala, Prof, Roger. Fala, Roger. é que como é que o que o Ítalo falou vive então, se ele não come? Ítalo, você sabe responder a pergunta do Roger? Como é que é o É por causa que quando eles são larvas, eles comem muitas folhas. Ah, entendeu, Roger? Quando eles estão na fase de larva, eles se alimentam de folhas, igual as lagartas antes das borboletas. Se alimentam de folhas e depois fica o casulo. Na fase adultas não se alimentam, Ítalo? Algumas só se alimentam de néctar. De néctar? Uhum. Eu, Roger, respondido a sua pergunta? Sim. Bem, ó, e ainda hoje, muitos cientistas ainda estão descobrindo espécies novas de insetos em lugares que quase não são, que não tem pessoas, né? Lugares distantes, ainda são descobertos bastante grupos novos dos insetos. E provavelmente, futuramente, outros serão descobertos também. Tá? Então, a gente vai ver essas espécies pequenininhas, o quanto que elas são importantes para o meio ambiente. Tá bom? Depois a gente vai ver sobre vagalume, os bichos folhas, cupins. Quem não pesquisou, então, depois podem pesquisar. Pesquisem alguma coisa que não foi falado ainda, tá? Tem uma série... Pesquisar. Fala, Alice. Eu já fui picada por borrachudo e ficou uma bolha no meu pé. Os borrachudos? Quem é alérgico fica, né, Alice? E os borrachudos só servem também para alimentar outros animais. Os insetos, as lagartixas,
os sapos, né? Alguns animais só vivem para servir de alimentos para outro, para a cadeia alimentar. Alguém tem outra informação para colocar? Noah, você falou sobre todas as suas? Maria Luísa, você também? Ok? Então, segundo ano, semana que vem vamos ver um pouquinho sobre o nosso feijão, terminar o nosso registro sobre o feijão, tá? Encerrar nossa atividade sobre feijão. E vamos continuar estudando ainda um pouquinho mais sobre os insetos. Lá no nosso livro de português, no capítulo 8, tem uns textos bastante interessantes. Vou pedir para que vocês leiam as curiosidades que tem sobre os insetos do capítulo 8, mesmo que nós não estejamos trabalhando aquelas páginas, tá? Mas quero que vocês leiam até para exercitar a leitura, para ficar dentro de alguns vocabulários, de algumas palavras novas, científicas, tá bem, Miguel? Manu? Prof, qual é as páginas mesmo? A nossa unidade 8 do livro de português, Curiosidades Científicas, Insetos. Lá tem bastante texto que falam sobre os insetos, para vocês lerem e ficarem por dentro. Depois a gente vai estar conversando sobre eles durante nossa aula de ciências, tá bom? Fica de atividade para leitura durante a semana, tá, Manu? Manu? Tá ouvindo a prof, que precisa ler mais, para ler bastante, tá bom? Então, tá. Vocês terão o intervalo, depois tem aula de música. Amanhã a gente tem aula de História e Geografia, que vamos falar sobre as curiosidades da Ilha do Campeche. Eu já olhei algumas histórias do Peter Pan, alguns não me mandaram ainda as histórias do Peter Pan, e nem as curiosidades sobre a Ilha do Campeche, então não deixem atrasar, vou mandar para a prof, tá? Prof, Noah, tu viu a minha? eu vi vários, Noah, eu acho que eu já vi as suas sim, tá? Faltou ler só algumas, mas a maioria... A minha, prof, já leu? E a Já vi a do minha? Miguel, já vi a do Maléo, já vi a do Noah, tá? Eu não lembro de A todos minha- que eu olhei. Ainda falta olhar alguns e-mails, tá bom? Mas a maioria eu já olhei. A minha Oi? eu inspirei com você contando. Eu se Eu esperei vi. com livro. Eu vi que você se inspirou na contação da história. Legal. Então, tá. Eu quero falar um pouquinho com a Manu depois e com a Maria Luísa, querida, depois, tá? Beijinho. Tchau. Até amanhã na nossa aula de geografia. Tchau, gente. Tchau, Quem não prof. puder, termina. Tchau. Tchau. Tchau, Rafinha.